Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo tranquilo. Eu tô de volta aqui para trazer para vocês uma história sensacional. Eu não sei se você já ouviu falar de pessoas que tentaram já construir ilhas ou casas no meio do mar. Já ouviu falar pelo menos em pessoas que tentaram construir uma micronação independente de tudo, de todos. Isso existiu realmente. Eu vou trazer aqui uma dessas histórias aqui sensacionais do Giorgio Rosa, que é um italiano, que era um jovem engenheiro formado lá na década de 60, que ele construiu uma ilha, uma casa, na verdade é uma plataforma parecida com uma de petróleo, e ali ele conseguiu construir, pelo menos por um tempo, uma micronação. Para outros era só uma boate, mas para ele seria realmente ali uma nação. É uma história incrível, que virou filme lançado recentemente na Netflix. Se você não gosta muito de spoiler, então eu não aconselho você assistir aqui. Apesar que eu não vou contar aqui muito sobre o filme, o final, mas sobre a história dele. É lógico que o final do filme está ligado com a história dele, mas não vou chegar ali até o ápice da história do filme. Eu vou falar muito mais aqui do que aconteceu com ele, de como ele era. E o filme justamente começa, já seria o fim, né? O cara procurando ali, seria uma espécie de escritório de advocacia que cuida de interesses de países. Aí ele tá lá, cheio de frio, molhado, e aí chega um advogado lá que não sabia quem ele era, passou direto, pegou lá um envelope lá com os documentos que ele queria entregar para esse advogado. O advogado cagou, acho que por conta da aparência dele, ele tava com os trapos, e aí ele jogou o lixo quando chegou no escritório, esse advogado. Quando sentou, ele viu que tinha, dessa parte com documentos, tinha um documento com uma logo das Nações Unidas. Olhou rapidamente o que era, correu lá para baixo para pegar o cara, ainda já tinha saído, foi atrás do cara, trouxe ele de volta, e aí o cara, acho que chamou o sócio dele, né, e pediu pro cara contar a história, esse Giorgio Rosa, ou Rosa, eu não sei, mas eu vou chamar aqui de Giorgio Rosa, acabou. E aí o filme começa a partir dele contando para os advogados. O filme começa ele como jovem engenheiro formado lá no bar, com os amigos, e uma namorada, uma menina que ele estava saindo lá, chegou no bar, no restaurante, eles começaram a conversar. Tinha uma relação muito complicada ali, porque ela não seguia ali o ritmo daquele ali, jovem sonhador, libertário. Ela não estava muito satisfeita com a relação com eles ali, e aí o cara, muito meio sem noção, tudo bem, então eu tô de carro, quer que eu te leve pra casa? A mulher sim. Aí já corta pro carro dele, que é um carro que ele criou. E andava e tal, o cara era engenheiro. Ele conseguia fazer umas engenhocas lá no meio do caminho. A polícia para ele porque era um carro ali totalmente diferente de todos, assim. Era só ferro e tal, por fora. Parecia um carro de kart, assim, um capô. E o guarda pergunta aonde que tá a placa. E o cara... Que placa? Eu fiz esse carro, eu sou independente, tá? Você tomou uma multa, eles ficaram lá discutindo e tal. E a mulher justamente não curte isso. Essa idealização demais das coisas dele, ele não consegue ficar dentro do padrão da sociedade. E nisso acho que ela se afasta dele e tal. O pai dele, que trabalha acho que numa montadora de carro, tenta trazer lá o filho dele para trabalhar como engenheiro, já estava formado. No meio da corrida que ele tinha que avisar lá o piloto que ia passar, ele ficou olhando uma placa mostrando lá que podia se construir plataformas e tal. Ele ficou tão vidrado com aquilo ali que não mostrou a placa, mostrou de cabeça para baixo. O cara era um piloto de moto, acho, não conseguiu ver, passou direto, explodiu lá na curva, tomou porrada do piloto ainda e tal. E aí ele, sem trabalho, né, continuando idealista, ele e um gordinho lá que era filho de um pai também, que era um gordinho muito escroto, que ele tava reclamando que tinham roubado alguém. E ele chamou lá eu não lembro, dois armênios. Eram assim, duas pessoas de um outro país lá que não era a Itália. O filme se passa na Itália. Mas é lógico que foram vocês são armênios. O negócio assim, eu não lembro se são armênios, mas o argumento dele para comprovar que foram os dois que roubaram dinheiro, alguma coisa assim, era porque eles eram de outro país e tal. E eram muito loucos, os dois muito loucos. E eles conseguiram, através ali do Giorgio, que teve essa visão da ilha, conseguir ali alguma grana, alguns recursos para fazer. E eles conseguiram na vida real fazer umas plataformas, uns tubos, que no filme pelo menos eles levam sendo vazio por dentro, e lá no meio abre-se uma parte, enche de água, aí o negócio vira e bum,
cair no mar ali certinho, porque pelo que eu lembro, a profundidade ali do mar que eles estavam era de 10 metros, 20 metros, não lembro direito, mas não era tão fundo assim. Então conseguiram fazer ali uma espécie de palafita, plataforma, fazer ali as bases do que seria ali um micro país, porque era isso que ele sonhava, em ir lá para o meio do mar e ali fazer uma sociedade livre de impostos, livre de amarras, livre de regras, que a sociedade tinha isso na Itália da década de 60, né? O mundo todo estava muito bagunçado e aí ele queria também essa liberdade. Pelo que eu me lembro também do filme, das histórias que eu vi, fica ali, não é no Mediterrâneo na Itália, é naquele mar que está ali para dentro, que a Itália é como se fosse uma ilha, uma península, né? É naquele mar ali de trás que eu esqueci o nome agora. Mas era bem ali e ele não era tão fundo. E eles conseguiram construir essa plataforma bem ali no meio. E aí começou pessoas ficarem sabendo disso. Algumas pessoas começaram a noticiar, né? A imprensa começou a noticiar aos poucos. E algumas pessoas ficaram interessadas em ir para lá. E foram para lá. Algumas pessoas ganharam dinheiro porque estavam levando as pessoas para lá, né? De bote, de barco e tal. E conseguiram construir aos poucos esse grupo que queria morar lá. Quando ele conseguiu construir pela primeira vez lá, ele ficou sozinho, sem nenhuma coberta, começou a chover. E do nada apareceu lá um desertor que não queria servir e tal. Apareceu lá de barco, ajudou ele a entrar pro barco, acho que tinha cobertura e tal. E a partir daí foram construindo aos poucos algumas casas e tal. E aquilo ali, na verdade, virou uma grande festa, né? Algumas pessoas falam assim, mas isso aqui não é um país, um micro país. Isso aqui é uma boate. E parecia mesmo que só tinha festa, festa, festa. E ali começou a ganhar notoriedade não só no país, mas nos outros países em volta e tal. E o governo, os militares começaram a ficar preocupados com que outras pessoas também fizessem isso. Poderia ter algum tipo de conflito e tal. Eles ficaram muito preocupados e começaram a armar um esquema ali para eles. Algo que eu não falei aqui muito interessante, isso é muito verdade. Precisava de água potável ali no meio para sobreviver. E eles conseguiram, através de um mecanismo que eles conseguiram desenvolver, que na época foi considerado muito inovador, eles conseguiram captar água potável do fundo do mar. Eles cavaram a terra e debaixo da terra tinha água potável. E com a bomba puxou a água e tinha água para eles beberem. Eles não eram totalmente livres como eles queriam, né? Porque nada é totalmente livre, porque eles tinham que comprar os mantimentos, as coisas que é para comer, para beber, tinha muita bebida alcoólica, então muita coisa eles tinham que ir até a Itália, né, para comprar. No filme não fala, mas eu pesquisando, eu vi que eles conseguiram comprar uma parte no porto. O que eles queriam era justamente cavar mais fundo para procurar petróleo e assim serem autossustentáveis. Pô, é muito interessante isso. Mas aí começou a ter muitos problemas. Os políticos lá não gostaram daquilo ali por conta, podia ter muita gente querendo fazer isso e muita gente queria fazer aquilo ali. E aí começaram a criar dificuldades e tal. Falaram que aquela plataforma estava atrapalhando a embarcação e estavam ameaçando já explodir. E aí eles entraram com uma espécie de ação na ONU para reconhecimento daquilo ali. E parece que não deu muito tempo, mas os militares foram lá e tentaram destruir. Algumas pessoas também foram para lá para impedir. Não conseguiram, porque foram lá com uma embarcação da marinha, pararam de frente ali e pediram para todo mundo sair dali. Começaram a soltar umas bombas próximas, cada vez mais próximos. E chegou um momento que os militares eram muito mais próximos, pegaram eles, colocaram na embarcação e implodiram aquilo ali. O negócio era tão bem feito que demorou acho que 2 semanas para implodir aquilo ali, 1 ou 2 semanas. Ficou meio torto, né? Tanto bombardeamento ali, e só caiu em definitivo depois de uma forte tempestade. As estruturas já estavam debilitadas por conta ali dos ataques, né, da marinha para destruir aquela plataforma ali, aquela ilha. Depois de 2 semanas, acho que caiu por conta do forte vendaval que teve, né. O Jorge Rosa, né, vai para esse escritório de advocacia, não é escritório de advocacia, mas é uma instituição de direito internacional que cuida dos interesses dos países. E aí ele lá com frio, todo molhado, todo fechado, com as documentações em mãos ali, com uma pasta com vários documentos para reconhecimento. O que eu sei é que a ONU não conseguiu ver aquele processo ali, e também acho que não podia ver porque não estava em território de ninguém. Teve uma questão burocrática ou porque realmente eles não quiseram ver aquilo ali. O que eu sei é que por conta desse fato, ou de alguns fatos parecidos, porque tiveram próximo dessa época, década de 60, algumas tentativas de criar ali um micropaís, e por conta disso a ONU expandiu o limite do país para dentro do mar, que antes eu acho que eram de 6.000 pés, passou para 12.000 pés, justamente para dificultar essa possibilidade de construir essas ilhas, essas plataformas, né? Quanto mais para dentro do mar
é, mais o mar é agitado, mais você precisaria ter estrutura, né? Eles ali tinham alguma estrutura, eram classe média, podiam ali criar o próprio carro. O outro gordinho era filho de um cara que tinha uma empresa grande. Pô, os caras compraram uma parte no porto. É uma história incrível, não só ele, mas também outros tiveram essa ideia, né? Alguns foram presos, teve um caso recente, acho que na Tailândia, não sei se o casal poderiam ser condenados à prisão perpétua, à morte, não sei, alguma coisa assim, por conta disso. Eles fizeram uma plataforma no mar. É uma história incrível que virou filme na Netflix, lançado acho que em dezembro. Se você já assistiu e veio aqui por conta disso, deixa aí nos comentários o que tu achou do vídeo. Beleza? Então, se puder, dá um like, se inscreve aí no canal para fortalecer, fazer muito mais vídeos, porque aí vai só fortalecer. Então é isso, eu fico por aqui, você por aí, forte abraço, fui!